Graça e paz, irmãos. Eu vou fazer a leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso 7 ao verso 15. As Escrituras dizem assim: Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é para admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nos ilumine, Pai, para que não caiamos no engano desses falsos ministros, desses falsos ensinadores que, na verdade, estão interessados em si mesmos e conduzir, Senhor, ao erro aqueles que estão na fé. A Deus, pedimos que o Senhor abençoe a vida de todos os nossos irmãos que estão adoentados e renove-os, Pai amado, com a graça do teu cuidado. Ilumine-nos, ó Deus, nesse momento, quando juntos estaremos mais uma vez estudando uma porção da tua palavra. Nos guarde, Senhor, nos ilumine. E obrigado pela nossa família, pelo lar de cada um de nós e por tudo que por nós o Senhor tem feito. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós já voltamos, meus irmãos. Benigna luz, os passos vacilantes vivem guiar. É noite escura, vejo os céus distantes. Meu doce lar, não peço ver das estradas longas cenas. Oh, basta um passo mais apenas. Nem sempre humilde supliquei outrora a tua luz, porém minha alma o teu perdão implora. Ó meu Jesus, o orgulho vão minha alma endurecia. Oh, dá-me aqui visão de um novo dia.
Meus irmãos, estudando a igreja de Corinto, nós vemos como a igreja de Jesus Cristo ela é complicada. E aquela igreja em particular, ela mostrava uma complicação que parece maior do que todas as outras que o apóstolo Paulo esteve à frente. Igrejas que ele começou, igreja que ele fundou, igreja que ele estruturou. Aquela igreja, interessantemente, ela é chamada de santa, os membros de santificados. Mas uma igreja que abraçou uma quantidade muito grande de situações desfavoráveis à vivência do povo de Deus, à vivência daqueles que estão com Cristo, à vivência daqueles que estão com o Senhor. Nós vamos olhar um pouco para o capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo de número 11, o apóstolo Paulo está defendendo o seu próprio apostolado. Ele continua fazendo isso, ele vai fazer isso por uma necessidade que havia dentro do relacionamento dele para com a igreja. Pessoas estavam se levantando, se colocando contra a sua autoridade, e não apenas a sua, mas os demais apóstolos também, e muitos assumindo uma função apostólica dentro da igreja e liderando, como se eles fossem, de fato, apóstolos autênticos, enviados e comissionados diretamente pelo Senhor, como é uma das características essenciais para se definir o que é, de fato, um apóstolo. Problema de liderança, isso é o que aquela igreja estava vivendo. E uma igreja, meus irmãos, ela tem que amadurecer. E o seu amadurecimento, nós observamos acontecer numa relação direta com a maturidade da liderança que está sobre ela. A igreja de Corinto, Paulo chama de uma igreja infantil. Na sua primeira carta, ele diz que aquela igreja deveria estar na maturidade da fé, enquanto estava vivendo a imaturidade. Ele diz: eu não posso dar ainda comida sólida a vocês, vocês voltaram atrás, estão vivendo como infantes na fé, quando vocês já deveriam estar numa posição de mestres. E nós olhamos e vemos que uma igreja imatura é uma igreja que pode estar cheia de pessoas, mas não é uma igreja que de fato faça com que o nosso Deus sinta-se agradado, que o nosso Deus sinta-se satisfeito dentro do que ele idealizou para cada um dos grupos como comunidade organizada e para cada um de nós como parte dessas comunidades. Segundo Coríntios 11, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, e a pandemia da Covid, ela trouxe muitos problemas, muitos desafios e trouxe também muitas soluções que não se imaginava viver antes dela. E nós observamos que uma das situações que se tornou muito eficaz nesse tempo, e hoje nós vemos o resultado disso acontecendo na prática das nossas vidas, foi o e-commerce, o comércio eletrônico. E na necessidade de ficar em casa, de não poder sair, e a comodidade também fez com que o comércio eletrônico ganhasse muito mercado, muita expansão e se aprimorasse. Hoje é possível fazer um pedido no final da tarde ou até mesmo à noite e receber no outro dia. É algo que antes não se imaginava. As empresas se estruturaram de uma maneira muito grande, muito forte, e a grande maioria delas tem conseguido seus clientes pelo custo, que é um custo razoável, e muito mais até pela agilidade da entrega. No entanto, meus irmãos, nem sempre aquilo que se compra, aquilo que se vê sendo anunciado, é aquilo que se recebe de fato. Apesar de toda essa estrutura, dentro dela há falhas
E não somente isso, há pessoas mal intencionadas, pessoas que apresentam algo e quando vão fazer a entrega, eles entregam algo completamente diferente, ou até parecido, mas não aquilo que de fato eles estavam oferecendo, estavam colocando na vitrine eletrônica da sua empresa. E meus irmãos, são muitas as situações em que o produto que foi comprado ele está abaixo da qualidade que foi oferecida. E aqui, quem é que gosta de receber alguma coisa abaixo da qualidade que esperava? Eu creio que ninguém. As empresas que são realmente sérias, elas querem agradar os seus clientes, elas não querem perder esses clientes, ao contrário, elas querem que esses clientes sejam os seus clientes propaganda, que sejam aqueles que, melhor do que qualquer propaganda que acontece na mídia visível por aí, é aquela situação de um falar para o outro e ver-se satisfeito e dizer, olha, comprei e recebi. E recebi o que precisava. Comprei e recebi rapidamente. Comprei e fui bem atendido. Essa é a melhor propaganda, né? E nós vemos que ser atendido na expectativa diante daquilo que se buscou ou se comprou. Mas muitas vezes, irmãos, muitos prometem muito e afinal acabam entregando pouco. Isso acontece e acontece demais. Se nós estivéssemos pensando apenas no comércio eletrônico, apenas no comércio que temos à nossa volta, no delivery, que hoje se tornou palavra de ordem, nós já seríamos pessoas com uma decepção grande demais. Mas o problema que vivemos quando nós falamos da nossa vida como pessoas que estão em Cristo, olharmos, meus irmãos, para a comunidade da fé e vemos que ela também tem caminhado muitas e muitas vezes nessa direção. Ela tem oferecido um produto e ela tem entregado àqueles que estão esperando um produto diferente daquilo que de fato era a sua expectativa. E isso envolve de uma maneira muito direta aqueles que lideram as nossas comunidades, aqueles que lideram a nossa igreja. O capítulo 11 que nós temos aqui de 2 Coríntios, está dentro desse contexto, o contexto de uma liderança que aparentemente oferece um bom produto e que entrega um produto de péssima qualidade. Nós tínhamos na igreja de Corinto uma quantidade de líderes, e era uma quantidade significativa, né, de pessoas que estavam liderando, e liderando de uma forma bem diferente do que o que era a palavra de Deus até aquele momento, com relação às verdades anunciadas por Cristo, tinham por esse evangelho uma aprovação. Era bem diferente. Era bem diferente do que, de fato, o que os apóstolos ensinaram estivesse sendo oferecido à igreja. Paulo foi um líder, meus irmãos, que ele não gostava de estar à frente da cortina. Ele sempre estava por trás, ele só aparecia quando era necessário. Não era do caráter de Paulo ficar com exibicionismo. Ele afirmou o seguinte: aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Essa era a sua visão. E ele vai repetir isso muitas e muitas vezes nas suas cartas. Ele não queria a glória para si. A glória deveria ser dada sempre, e é o que deve acontecer, não a nós, mas ao Senhor, que é o Senhor de toda a glória. Meus irmãos, apesar desse posicionamento pessoal, ele se vê agora obrigado a aparecer, porque ele está diante de pessoas que assumiram a liderança da igreja de Corinto e estavam fazendo aquilo que não deveriam fazer. São pessoas, meus irmãos, que
apresentavam um contraste muito grande com a visão em relação à visão do apóstolo Paulo. Eram pessoas que queriam a evidência, eram pessoas que estavam se colocando em comparação com outros líderes que passaram por ali, inclusive Paulo e os outros apóstolos, né? Então, dessa forma, eles se mostravam como pessoas que tinham sabedoria, né? Pessoas cheias de sabedoria, pessoas boas diante da liderança que estavam exercendo, diante dos liderados que estavam ali. Podemos dizer que indiretamente ou de forma até direta sob a sua responsabilidade. Quando esses líderes foram se revelando e se mostrando, a liderança de Paulo, a qualidade, o padrão de Paulo, foi parecendo à igreja de Corinto como uma liderança de baixo padrão. Afinal de contas, aqueles líderes que estavam ali estavam apresentando um alto padrão de qualidade e, comparando um ao outro, Paulo perdia, e perdia muito, né? Segundo a apresentação que eles faziam, né? A embalagem era bonita. E como as pessoas gostam muito de ver as embalagens, meus irmãos, o apóstolo Paulo levava desvantagem porque aqueles líderes que tinham emergido dentro da igreja, que agora estavam liderando, traziam nesse comparativo uma desvantagem para o apóstolo. O grande problema, meus irmãos, que existe na igreja é a forma equivocada da avaliação que faz dos seus líderes. A igreja ela faz uma avaliação pelo que ela consegue ver, simplesmente por aquilo que lhe traz uma boa impressão aos olhos. E a igreja de Corinto não era diferente. Ela avaliava o seu líder e a qualidade dele de uma maneira completamente equivocada. E assim nós vamos observar que, para que a situação ainda ficasse pior, não eram somente esses líderes que estavam vendo Paulo de uma forma estranha. Vamos lembrar que todas as pessoas que lideram têm consigo aqueles que gostam e aqueles que não gostam. E aqueles que gostam defendem as ideias, que são os discípulos, não é? Daqueles que estão liderando. E esses discípulos, eles abraçaram a visão desses seus líderes. E da mesma forma, eles passaram a se contrapor ao apóstolo Paulo, aos demais apóstolos. Eles eram também, segundo o próprio apóstolo Paulo, falsos mestres, sendo discípulos desses mestres, porque eles propagavam a mesma visão, eles multiplicavam essa visão, ensinando outras pessoas. Meus irmãos, para eles, Paulo estava num patamar bem abaixo daqueles que eles consideravam esses grandes líderes que tinham assumido a liderança da igreja. Meus irmãos, de uma maneira bem distinta dos ensinos daqueles que eram os autênticos apóstolos de Jesus Cristo, não vamos esquecer que Paulo está incluído entre eles, os irmãos da igreja de Corinto estavam com o coração aberto para tolerar, para suportar aquelas pessoas da maneira como elas estavam vivendo e administrando a igreja. E a maneira como eles faziam isso não era aceitável, meus irmãos. Biblicamente, era uma visão equivocada. No entanto, a igreja os abraçou e os abraçou aceitando-os. E eram pessoas que viviam uma distorção doutrinária muito grande, e não somente isso.
eram pessoas de uma moralidade duvidosa, eram pessoas que tinham um, um teor de imoralidade bem presente em suas próprias vidas. Meus irmãos, a igreja se tornou tolerante para com isso. Só que nós vemos o seguinte, quando olhamos para esses aspectos, vemos Paulo exortando a igreja com relação à maneira como eles estavam vivendo. E ele vai nos ensinar muita coisa sobre, que afinal de contas, como uma igreja madura não deve ser. Ou como qual é o retrato fiel de uma igreja madura em Cristo Jesus. Paulo, podemos dizer que ele se tornou uma pessoa extremamente insuportável dentro do contexto daquela igreja. Ele diz isso no primeiro verso do capítulo 11, né, da segunda carta. Insuportável porque os ensinos de Paulo, a sua postura, eram ensinos e postura que eles não estavam aguentando, eles não estavam suportando. Por isso Paulo se torna insuportável. Vejam o que ele diz. Quisera eu me suportasseis um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois. Quer dizer, loucura. Voltamos para a primeira carta, ele diz que o evangelho é loucura para os que não estão em Cristo. De fato, o que ele estava ensinando era algo maluco, era algo doido, era algo louco para o contexto que aquela igreja estava vivendo, porque ia no sentido contrário a todos os ensinos que agora eles estavam abraçando através daqueles falsos mestres. Meus irmãos, é muito importante nós observarmos que Paulo estava falando com pessoas que foram conduzidos à fé por ele. E essas pessoas agora estavam se enfileirando atrás daqueles falsos mestres. 1 Coríntios 4, de 11 a 13, depois você pega a sua Bíblia, ou dá uma pausa aqui no vídeo e vai na sua Bíblia, lê e você continua, e você vai ver que eles estavam começando a seguir essas pessoas. Tudo que Paulo estava dizendo, para eles não passava de tolice. Eles estavam considerando o apóstolo Paulo um tolo. E como um tolo, as palavras dele também eram palavras tolas. Nós imaginamos, meus irmãos, o sentimento de Paulo. Paulo foi o pai espiritual daquela comunidade, podemos dizer assim, né? Foi aquele que gerou espiritualmente, através da graça de Deus, filhos da fé. Ele foi o instrumento através do qual, o instrumento que Deus usou para conduzir aquelas pessoas a Cristo. Paulo não foi o salvador de ninguém. Ele foi só o instrumento que Deus usou para levar o evangelho, chamar aquelas pessoas à vida, aquelas que Deus havia regenerado. E não somente isso, Paulo as ensinou a andar na fé. Agora imagine, não é o sentimento de um pai amoroso que está cuidando daqueles que ele gerou, tendo esses filhos voltando as costas para ele. Isso está parecendo a história de pais com filhos adolescentes. Filhos adolescentes têm uma tendência de achar que sabem tudo, que sabem todas as coisas, e que os pais são as pessoas mais equivocadas, são as pessoas mais enganadas em toda a história. E eles acham que agora sabem de tudo, e como sabedores de tudo, se enredam por caminhos que são caminhos extremamente difíceis para suas próprias vidas. Eles consideram seus pais equivocados, consideram seus pais
pessoas extremamente embaraçosas para eles, principalmente nessa faixa de idade. Eu acredito que os sentimentos do apóstolo Paulo, eles se aproximaram de um contexto como esse, um sentimento de tristeza, um sentimento de dor do seu próprio coração, vendo que os seus filhos espirituais, aqueles que foram conduzidos a um crescimento e que agora deveriam ser adultos, eles estão passando por uma fase de adolescência e regredindo da adolescência para uma infância, dentro da sua própria maturidade espiritual. Meus irmãos, Paulo era espiritualmente o pai de muitos daquela comunidade. E o que estava acontecendo? Acontecendo algo como acontece em nosso tempo. Filhos, quando crescem, olham para os pais com vergonha. E com vergonha porque são simplesmente os pais que têm aquela originalidade dentro do que são o que são. Não tiveram muitas oportunidades de serem diferentes, mas são seus pais que os amam profundamente. Muitos pais se entristecem muito, e Paulo, como pai espiritual, também se vê nesta situação. E nós observamos, não é, que ele se vê também como aquele que, enfim, tem uma responsabilidade pela igreja que ele foi um instrumento para que ela fosse formada. Veja o que ele diz: porque zelo por vós com zelo de Deus. Olha a profundidade do que ele está dizendo. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Meus irmãos, Paulo, ele olha para aquela comunidade, por isso o seu sentimento, por isso a sua tristeza, e ele diz: eu estou zelando por vocês como o próprio Deus zela. Deus está zelando de vocês através de mim, para que vocês sejam apresentados como igreja pura diante do Senhor, diante daquele que estará voltando. Ele apela para o coração daquelas pessoas. No Novo Testamento, a expressão noiva do Cordeiro é usada em alguns lugares. Vejam, por exemplo, Efésios 5, né, que diz o seguinte: eis porque deixará o homem pai e mãe, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele está comparando aqui a vida conjugal, né, com a igreja de Cristo, a noiva e o noivo. E Apocalipse 19:7 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Meus irmãos, essa figura, ela não era nenhuma novidade. Podemos dizer que Paulo se apresenta aqui num sentido comparativo, figurado, como o pai da noiva. É evidente, né? Não tomando qualquer comparação que não seja a daquela que mostra Paulo como o que foi o instrumento usado por Deus para que a noiva fosse chamada à vida, né? Nada além disso. Ele simplesmente estava se colocando como esse pai espiritual. Essa linguagem figurativa usada por Paulo, ela vem como imaginando, pense numa noiva, uma bela moça, aquela moça pura, e que agora o pai vem e cuida dela de maneira muito especial, para entregá-la ao noivo, para que o noivo continuasse o cuidado para com ela. A linguagem figurada mostra que ele vai entregá-la, a sua responsabilidade é de entregá-la a Cristo, para que Cristo continuasse o cuidado com essa que é a sua noiva, e será um cuidado perfeito. E assim ele vai mostrar quanto ama essa sua igreja. Aquela igreja de Corinto, que é o rebanho que está sob a sua responsabilidade. Meus irmãos, Paulo
não assume nenhuma posição que seja uma posição arrogante, de forma nenhuma. Ele se apresentando assim como aquele pai cuidadoso aqui, né, o que foi instrumento para que espiritualmente aquela igreja chegasse ao conhecimento da verdade, nós vamos ver que ali está uma noiva que precisa de cuidado, vulnerável, e vulnerável, né, o ataque daqueles que estão fazendo de tudo para tentar estragar a pureza daquela noiva. E essa é a ideia. Paulo diz: eu estou aqui para cuidar de vocês, para entregá-la pura ao noivo. E tem aqui um monte de gente que está fazendo força para acabar com essa pureza na entrega que deve ter aquele momento junto com o noivo. E, meus irmãos, o que Paulo tem ali não é nenhum ciúme bobo, nem ciúme tolo, de forma nenhuma. Ele está falando de um perigo que é real para a vida daquela igreja. E da mesma forma, meus irmãos, não é diferente conosco, de forma alguma, de forma nenhuma. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele age com a dureza que age, ele fala com a firmeza que falou, porque havia, sim, um real perigo que estava rodeando aquela comunidade, estava rodeando aqueles nossos irmãos na fé. Veja o verso de número 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele faz uma comparação aqui. Ele, assim como Satanás enganou Eva, ele está tentando enganar a igreja aqui também. Ele está querendo fazer a mesma coisa. E assim como ele tira a pureza espiritual de Eva, e Eva tira a pureza espiritual de Adão, lá seduzindo ao pecado, nós observamos, Satanás está fazendo a mesma coisa aqui na igreja. Ele diz: eu tenho receio de que ele engane vocês e vocês caiam da simplicidade e da pureza que vocês precisam ter em Cristo Jesus. Meus irmãos, da mesma forma, a igreja pode ser enganada e ela pode se desviar do seu relacionamento com o Senhor, apesar de estar em pé, apesar de estar religiosamente bem estabelecida. E esses falsos mestres, eles são clareados, eles são expostos, né? Veja, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ele está aqui colocando diante deles a maneira como esses falsos mestres agem. O que são esses falsos mestres? Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçados, a esse de boamente o tolerais. Veja, ele está dizendo: vocês estão vindo pessoas aqui ensinando outras coisas, ensinando um outro evangelho, com um espírito diferente, e vocês estão com bondade na mente, com mente aberta, tolerando essas pessoas. Alerta que Paulo faz aqui. Esses falsos mestres estão tentando desviar os verdadeiros cristãos do verdadeiro ensino e da verdadeira autoridade apostólica. Irmãos, estava acontecendo lá. Irmãos, está acontecendo no nosso tempo também. Não é uma situação de estar firme e arraigado à denominação. Estou aqui como parte de uma denominação reformada. Não é simplesmente isso. Vai além disso, porque muitas comunidades reformadas estão em pé. Muitas outras comunidades bíblicas estão em pé e estão sendo desvirtuadas dia após dia por ensinos que são ensinos diferentes dos ensinos das Escrituras
que as Escrituras nos trazem. São ensinos que tendem a afastar a igreja da verdade do Evangelho, dessas boas novas anunciadas na pessoa de Cristo Jesus. Qual é o propósito final desses mestres, meus irmãos? Qual é o propósito final dessas pessoas? Mesmo que isso não seja claro, o propósito é de afastar a noiva do noivo, é afastar a igreja do seu Senhor. E, meus irmãos, como é fácil manter uma religiosidade achando que se está abraçando o noivo e está se abraçando qualquer outro menos o noivo. Esses falsos líderes podem dizer o que eles quiserem. Tudo que eles puderem dizer. Mas o que eles querem de fato é impedir que as pessoas confiem em Cristo e os obedeçam como ele precisa ser obedecido. São pessoas que têm apenas uma fachada bonita. Porque suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E Paulo está dizendo, em nada eu sou inferior a eles. Em nada. Eles apresentam uma fachada boa. O problema que era enfrentado por aqueles nossos irmãos era o julgamento que era feito com base nas aparências. Eles não tinham uma análise mais profunda do que era, de fato, o ensino que estava sendo trazido ali. Irmãos, na fachada, eles largavam Paulo para trás. E largavam Paulo bem longe lá para trás. Afinal de contas, eram pessoas que se trajavam bem, pessoas que se falavam muito bem, pessoas que se apresentavam muito bem. E com isso as pessoas não questionavam, elas simplesmente aceitavam os seus ensinos. E não foi, meus irmãos, com algo sedutor que os nossos primeiros pais se enredaram no distanciamento para com Deus? A estratégia de Satanás, meus irmãos, no Jardim do Éden não foi diferente. Em Corinto, havia falsos mestres. Eles tinham uma bela fachada religiosa, mas eram pessoas que estavam vestidas de um orgulho muito grande. Eram pessoas arrogantes, porque eles estavam simplesmente querendo exaltar-se a si mesmo, buscar a si mesmo. Eles queriam evidência através dessa que era chamada uma liderança espiritual. Pessoas cheias de segredo. Paulo diz, e embora seja falto no falar, ele se refere a ele mesmo, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Meus irmãos, ele está dizendo, eu posso não ter uma boa eloquência, mas eu sei a profundidade do conhecimento que tem. Os falsos mestres, com essa facilidade de falar, eles davam a ideia de que eles tinham, meus irmãos, a chave da verdade nas mãos, mas era um engano tremendo isso. Infelizmente, os nossos irmãos de Corinto estavam convencidos de que eles não iam conseguir amadurecer, eles não iam conseguir uma vida com Deus sem aqueles mestres que estavam diante deles. Eles estavam se tornando dependentes desses homens. Eles achavam que agora precisavam desses mestres
para viver uma vida autêntica com Deus e desfrutar do relacionamento e obter de Deus aquilo que de fato precisavam obter na chamada vida com o Senhor ou na vida espiritual. Irmãos, quando a gente olha para uma proposta para algumas propostas de alguns líderes do nosso tempo, nós vemos muita coisa parecida. Alguns líderes do nosso tempo têm dito que receberam do Senhor revelação e que essa revelação é a revelação da maneira de como entender autenticamente o Evangelho e de como, então, praticar esse Evangelho e desfrutar plenamente de tudo aquilo que ele pode oferecer. São pessoas que se colocam num patamar acima dos outros, eles estão acima. Na igreja de Corinto também estava da mesma maneira. Eles se colocavam como pessoas que receberam algo especial de Deus e que estavam acima das chamadas pessoas comuns e que eles tinham agora algo especial que podia fazer com que as pessoas alcançassem também um patamar acima do que eles estavam. E só seria possível através deles mesmos. Nós observamos, meus irmãos, que engano por engano, nós temos os falsos mestres ensinando como Satanás foi o grande mestre de Adão e Eva lá no paraíso. Ambos enganando a igreja do Senhor, ambos enganando o povo de Deus e levando-os ao distanciamento da verdade. Eles se tornaram capazes, meus irmãos, de se colocar como mensageiros de Deus que receberam do Senhor uma verdade nova. Com isso, eles esperavam e conseguiram que os cristãos da igreja de Corinto se sujeitassem à sua autoridade. E dessa forma, se tornassem seus discípulos e fossem seguidores dos seus ensinos. Verdadeiros falsos mestres e falsos apóstolos. Meus irmãos, a liderança cristã ela não permite abuso. Olha o que Paulo diz aqui no verso 20. Tolerais quem vos escravize, estão sendo escravizados. Quem vos devore, estão sendo devorados. Quem vos detenham, eles não estavam conseguindo caminhar na sua vida com Deus. Quem se exalta, eles estavam colocando-se acima dos outros. Quem vos esbofeteia no rosto, eles estavam sendo surrados por essas pessoas. Meus irmãos, Paulo e os outros apóstolos, de maneira alguma, podem ser comparados ou igualados com esses falsos mestres. Qual é o prazer desses mestres, se não controlar as pessoas através da autoridade que eles colocam? É um autoritarismo extremo. Eles querem mostrar, de fato, quem é que manda ali. E aí eles vão usar do autoritarismo, meus irmãos. Infelizmente, aqueles nossos irmãos de Corinto, eles não tiveram condições para discernir entre esse autoritarismo soberano que estava sendo praticado e da autoridade que, de fato, o Espírito Santo concedeu àqueles homens que foram abnegados, meus irmãos, no amor para com aqueles nossos irmãos, foram abnegados na proclamação do Santo Evangelho. Infelizmente, os irmãos de Corinto fizeram opção por esses líderes e muitos têm feito hoje também. Paulo não quis ser comparado com esses exploradores, não. Ele escreve com um tom de ironia. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Ele, em tom de ironia, ele diz isso. Eu admito que eu fui fraco demais para ser desse jeito como esses ímpios estão sendo. A liderança da igreja
ela não é exclusiva, ela não exclui, excludente, ela é inclusiva. Paulo diz o seguinte: são hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São da descendência de Abraão? Também eu. Tem uma razão para ele usar essa expressão, né? Apesar de não ser muito claro o tom do discurso daqueles homens, parece que o tom israelita aqui, o tom judaizante aqui, é um tom muito forte. Então, provavelmente eles estavam apoiando grande parte dos seus ensinos na herança do judaísmo que eles viveram anteriormente. E com isso eles acrescentaram algumas, vou chamar de virtudes aqui, com o intento de se mostrarem superiores aos outros. E virtudes aqui está lá no periódico que a gente está estudando. Irmãos, eles faziam isso para que pudessem se mostrar crentes mais espirituais ou superiores, né? Crentes que agora suam a glória de Deus e que agora o lenço ungido de suor se torna abençoador para as pessoas, porque esses líderes que estão nessa posição são superiores aos outros. Talvez, meus irmãos, eles até juntassem algumas coisas que o próprio judaísmo, provavelmente vindo lá do período interbíblico, né, entre Malaquias e Mateus, quando o judaísmo adquire uma forma que entra pelo Novo Testamento, eles tivessem incluído isso aqui para mostrar que havia neles um cristianismo mais autêntico. Uma liderança que se baseia supostamente numa superioridade que o apóstolo Paulo não admite, que ele rejeita. Paulo, ele ensinava que o evangelho de Cristo é o grande ponto de equilíbrio entre as pessoas. É aquele que coloca tudo no devido tom. Quando ele escreve aos Romanos, ele deixa isso muito claro. Ele afirma que todas as pessoas igualmente estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados. E estando mortas nos seus delitos e pecados, todos são merecedores indistintamente da ira do Deus Todo-Poderoso. Todos, meus irmãos. Não há melhor e não há pior. Há, sim, aquele que foi escolhido por Deus e que graciosamente foi regenerado por ele. E com isso, Paulo mostra que uma das qualidades da liderança é a sua abnegação. Uma verdadeira característica, ela é autêntica. Ele diz: se eu tenho que me gloriar-me, se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Quando ele diz isso, ele vai listar o sofrimento que ele passou pela pregação do Evangelho. Os açoites, os naufrágios, noites em dificuldade, fome, nudez. Ele mostra, ele fala impressionantemente de onde ele se gloria. Meus irmãos, se o apóstolo Paulo tivesse priorizado a vida e a regalia que ele tinha como alguém extremamente letrado, como um judeu respeitado, com certeza ele não teria sofrido tudo o que ele sofreu escolhendo pregar o Evangelho. Ele se tornou um líder que, à semelhança de Jesus, teve um espírito de servidão, meus irmãos. Isso fez com que ele tivesse força para enfrentar o sofrimento por causa do Evangelho e por causa das pessoas, por causa daqueles que Deus, de maneira muito especial, decidiu salvar. Então nós observamos
que uma das grandes características da Igreja do Senhor Jesus é olhar para a sua liderança, é avaliar a sua liderança, ou por parte dos líderes, é olhar-se a si mesmo dentro da maneira como está liderando. Porque uma igreja madura na fé é aquela igreja conduzida por líderes maduros na fé, na mesma proporção. E líderes maduros conduzem a igreja à imaturidade. E uma igreja imatura, meus irmãos, ela vive como criança. E criança é aquela que nós dizemos que é bonitinha, é simples, mas bota um monte de criança junto. Essas crianças, meus irmãos, elas brigam, elas se desentendem. Quando há interesse, elas se juntam. Quando não há interesse, é o egoísmo que prevalece. E assim nós observamos que ela vai crescendo na sua estatura, mas na sua estatura física, mas não cresce na sua estatura espiritual. É como uma criança que cresce com saúde, né? Fisicamente ele se desenvolve, mas emocionalmente se torna, continua ainda como um infante, como uma criança imatura. Deus nos ajude a entendermos que a maturidade da igreja é a responsabilidade de cada um de nós. De nós, olhando para os nossos líderes e os avaliando com o coração de servo, e os líderes olhando para a igreja e para si mesmo e se avaliando da mesma forma, como o coração de servo de Cristo Jesus. Que Ele abençoe e fortaleça a sua vida, que Ele abençoe e nos fortaleça. Amém. Já voltamos para encerrar. Fim do tempo dos estudos, eis-nos grande instruidor. Levantamos nossas vozes, tributamos de louvor e pedimos bênçãos de celeste amor. Concede o crescimento na ciência e no vigor, imprimindo na memória teus preceitos, ó Senhor. Este ensino é de muito real valor. Ó Senhor, em nossos lares manifesta o teu poder, e que o teu divino livro mais possamos conhecer. Desejamos sempre em tua luz viver. Amém. Vamos encerrar, meus irmãos. Nosso Deus, nós vivemos um tempo também desafiador, Pai. Um tempo em que o ensino da tua verdade está diante de nós e junto deles muitos ensinos que não condizem com a tua palavra sendo apresentados por muitos como algo bom e saudável. E sabemos que não são, Senhor. São prejudiciais à nossa vida espiritual, são prejudiciais à nossa vida como igreja, são prejudiciais, Senhor, à nossa caminhada em direção
a servir ao Senhor e não te glorificam, Pai. Nos guarde de toda essa situação e nos dê olhos críticos, mentes abertas para a tua vontade e abertas para analisar as inverdades e rejeitá-las, Pai. Cuide de nós, nos abençoe. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a bênção do nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua família, e estenda-se sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, escreveu a sua mais robusta epístola, a Carta aos Romanos, que é um verdadeiro tratado teológico. É o Evangelho segundo Paulo. E nesta carta, Paulo dedica 11 capítulos para falar do grande plano redentor, estabelecido mesmo na eternidade. E agora, dos capítulos 12 a 16, ele aplica esta verdade teológica que ensinou nos 11 primeiros capítulos. E em Romanos 12, verso 2, Paulo diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo usa aqui duas palavras muito interessantes: conformar e transformar. Ambas as palavras têm a palavra forma na raiz. Na língua portuguesa, nós só temos uma palavra para forma, mas na língua grega há duas palavras distintas para forma: a palavra morfê e a palavra esquema. Morfê é a forma imutável, inalterável. Esquema é a forma que está mudando todo dia e toda hora. É a forma camaleônica, que muda de cor de acordo com a circunstância. Paulo está nos dizendo que nós não devemos nos conformar com este século. E a palavra conformar, a raiz da palavra é esquema. O que Paulo está dizendo é que este mundo não tem uma forma absoluta, de princípios e valores absolutos, mas que está mudando todo dia e toda hora. O que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje. O que era errado ontem é certo hoje. Aquilo que era repudiado ontem é recomendado hoje. Por quê? Porque o mundo está debaixo de uma ditadura do relativismo. Paulo diz: não põe o seu pé nessa forma, não se amolde a esses valores relativos, mas ele faz uma outra proposta: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra transformar, a raiz é forma, mas não é esquema, é morfê. Você pode ser transformado porque o padrão, o paradigma, o modelo que você segue e observa é absoluto. O mundo está mudando todo dia e toda hora. O relativismo predomina. A ética do mundo é situacional. É proibido proibir. Não se reprima. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que gosta. Não há verdade absoluta, não há paradigma. Agora, se você quer ser transformado, há uma possibilidade. Jesus é um padrão absoluto. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você olhar para Ele, imitar a Ele, seguir os passos dele, diz Paulo, você vai sendo transformado pela renovação da sua mente. A sua mente precisa ser renovada, não para se adequar aos valores relativos, permissivos e licenciosos deste século, deste mundo,
Mas a sua mente precisa ser renovada para ir assimilando e absorvendo e imitando tudo aquilo que Cristo fez e ensinou. Quando você olha para Jesus, imita Jesus, segue os passos de Jesus, como um discípulo de Jesus, a sua mente vai sendo renovada. E quando isso acontece, então você experimenta a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então preciso lhe dizer que hoje é dia de ter sua mente renovada.